Fala galera, beleza? Estamos aí para mais uma super aula de história. Vamos dar sequência à história do Brasil. Anteriormente falamos da Inconfidência Mineira, com muita emoção, da Conjuração Baiana. E na sequência vamos falar do período joanino, que vai de 1808 a 1821. Esse é um período que vai tratar da transferência da corte portuguesa de Lisboa para Rio de Janeiro, Brasil, América Portuguesa. Tá? Colégio Equipe Cataguases, Ensino Fundamental 2, oitavo ano, o oitavo ano mais top do Colégio Equipe Cataguases. A gente vai estar falando da transferência da corte portuguesa no Brasil no capítulo 3. No seu material, página 34 e 35, nós vamos ter um apanhado geral do contexto, do continente americano no período em que Dom João VI veio para o Brasil. Quando Dom João VI, príncipe regente de Portugal, filho de Maria I, a Louca, viúva de Dom José I, veio para o Brasil, no início do século XIX, o continente americano inteiro estava em processo de independência, estava numa efervescente processo de independência. Mas eu não vou focar nisso aqui, porque nós vamos ver o capítulo 1 da apostila 3, no terceiro bimestre, a independência da América Espanhola. Já vimos a independência dos Estados Unidos, e depois vamos ver a independência da América Espanhola e a independência do Brasil. Tá? Então eu já vou focar direto na página 37, que vai falar diretamente da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Qual foi o principal motivo que fez com que Dom João VI, príncipe regente de Portugal, se deslocasse de Lisboa para o Rio de Janeiro com toda a família real, com uma grande quantidade de funcionários públicos, militares, grande parte do clero da Igreja Católica, grande parte da nobreza de Portugal para a colônia do Rio de Janeiro? Bom, isso tem a ver com a Era Napoleônica. Esse é o contexto da Europa vivido por Dom João VI, Era Napoleônica. Napoleão Bonaparte, nós vimos no primeiro capítulo desse bimestre que Napoleão Bonaparte tinha intenção de dominar o continente europeu. Então ele tinha um projeto expansionista sobre a Europa continental. E nesse projeto expansionista, em 1806, Dom João VI decretou o bloqueio continental. E o que esse bloqueio continental dizia? Qual era a imposição desse bloqueio continental? Deixa eu pegar a canetinha aqui. O bloqueio continental impunha que todos os países da Europa continental não fizessem comércio com a Inglaterra. Ou seja, o bloqueio continental dizia que os países da Europa continental estavam proibidos de ter relações comerciais com a Inglaterra. Mas acontece que Portugal não vai assinar o bloqueio continental, ok? Nem Portugal e nem Rússia. No entanto, Napoleão Bonaparte perdeu uma batalha violenta na Rússia. Foi com mais de 400 mil soldados, mais de 700 mil soldados, aí, e voltou só com 40 mil. E nós vimos por quê que Napoleão Bonaparte perdeu. E Napoleão Bonaparte vai ameaçar Dom João VI e vai investir em Portugal. Tá? Portugal não assinou o tratado do bloqueio continental, esse tratado imposto, imposto por Napoleão Bonaparte, porque Portugal já tinha relações comerciais com a Inglaterra desde 1654. Portugal era um parceiro antigo da Inglaterra. Em 1654, a Inglaterra ajudou Portugal a recuperar o trono português que havia perdido para Filipe II em 1580. Aí vocês vão na matéria do ano passado, a matéria que trata da União Ibérica e da insurreição holandesa no Brasil, ok? Da invasão holandesa no Brasil, do Brasil holandês. 1654, Portugal, a partir de Dom João IV, da dinastia dos Bragança, que vai reconquistar o trono português com o apoio da Inglaterra. E a partir daí as relações de Portugal com a Inglaterra foram cada vez mais estreitas. Até que em 1703, nós vimos na matéria anterior, Portugal assinou o Tratado de Methuen com a Inglaterra. Tá certo? Dom João VI tinha uma característica muito bacana. Dom João VI, que era um cara que não gostava de tomar banho. Existe uma lenda aí que diz que o Dom João VI só tomou banho uma vez nesses anos todos que ficou no Brasil, de 1808 a 1821. Só tomou banho uma vez que deu um berno na canela dele, que ele arrancou o berno,
né, e saiu direto para as praias do Rio de Janeiro, tomou um banho na praia, beleza, né, lavou onde estava lá o machucado, e assim colocou sua roupa e nunca mais tomou banho. Bom, isso não vai ser cobrado na prova, são apenas curiosidades. Tá passando o caminhão aí. E para essa curiosidade eu vou deixar para Guidini, né, que gosta das curiosidades aí. Napoleão Bonaparte vai pressionar Dom João VI. E Dom João VI vai conseguir ganhar tempo, né? Porque Dom João VI vai enrolar Napoleão, falar assim, pô, me dê um tempo, deixa eu pensar. Só que nesse tempo que Dom João VI pediu a Napoleão, Dom João VI conseguiu negociar com a Inglaterra um apoio para fugir para o Brasil. Uma das características pessoais de Dom João VI é a sua indecisão. Dom João VI era um cara indeciso, custava tomar uma posição, né? Ele reunia lá a corte, conselheiros, clero, reunia quem pudesse reunir. E ouvia a opinião de todo mundo, ouvia de um, de outro, ou diversas opiniões diferentes. Depois ele dizia para todo mundo, olha, dê um tempo que eu vou pensar e já vou dar a resposta para vocês. E qual resposta ele entregava às pessoas? Uma resposta totalmente diferente da que todos haviam, de que todos haviam proposto. Bicho, então eu te pergunto, por que Dom João VI convocou essa galera se ele tomou uma opinião totalmente diferente? E assim ele fez com Napoleão Bonaparte. Então, em novembro de 1807, Dom João VI volta para o Brasil, vem para o Brasil, né, em novembro de 1807, chegando no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, aportando em Salvador. Mas Salvador não era o destino da corte real portuguesa que partiu de Lisboa. Muito bem. E no meio desse tempo, nessa negociação, a Espanha vai assinar o Tratado de Fontainebleau com a França. Né? Com o Tratado de Fontainebleau, a Espanha permitiu que o exército francês de Napoleão Bonaparte, né, dirigido aí pelo marechal francês Junot, ou Dinot, né, chegasse até Portugal. Mas quando o marechal francês Junot chega a Portugal, ele fica a ver navios. Aí surgiu aquela expressão, né, ficou a ver navios. Né? Quando ele chegou, ele viu que as embarcações da coroa portuguesa estavam deixando Lisboa e partindo para o Brasil com apoio da esquadra britânica. A marinha britânica sempre foi muito forte. Isso com apoio do Lord Strangford, né? Do Lord inglês Strangford. Ó, meu inglês é horrível. Muito bem. Então, gente, existe o seguinte: quantas pessoas partiram de Portugal para o Brasil? 20 mil pessoas. Dentre essas pessoas, vou tentar escrever 1000 aqui, ó. 20 mil pessoas. Dentre essas pessoas aí, além da corte portuguesa, além da família real, né, Dom João VI, a sua esposa Carlota Joaquina. Quando voltar às aulas ou durante a aula eu conto um pouco da história da Carlota Joaquina, que não era fácil não, viu, gente? Fogo na roupa, Carlota Joaquina. Né, Maria I louca, os irmãos, parente, primo, tio, sobrinho. Aí vem a nobreza, a alta nobreza, o clero, militares, funcionários públicos aos montes. O tesouro de Portugal todo foi trazido para o Brasil, né? Todo o ouro, tesouro, prata de Portugal, mais de 40 mil obras, livros foram trazidos para o Brasil. Nós temos aí cerca de 20 mil pessoas. E por que a Inglaterra apoiou Portugal? Né? Inglaterra apoiou Portugal porque a Inglaterra, olha o que eu escrevi no quadro aí, ó, visava recuperar o mercado perdido na Europa após o decreto do bloqueio continental. Né? Já que Portugal já não tinha mais relações comerciais com os países da Europa devido ao bloqueio continental, a Inglaterra visava abrir um novo mercado consumidor no continente americano, na sua tão sonhada colônia brasileira, ok? E assim os ingleses vão conseguir. Vamos ver por que aí. As medidas de Dom João VI. Dom João VI, uma das primeiras medidas de Dom João. Muito bem. Tive que dar uma pausa aqui porque havia uma suspeita de ter ruídos diferenciados aí que iria me atrapalhar a fazer essa aula. Mas retorno aí com vocês. Das medidas de Dom João VI, nós vamos ter aqui, logo na página 38, marca aí 38, abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal e Inglaterra. Isso representa o fim do pacto colonial. Olha só, gente, para eu explicar uma coisa é necessário que vocês entendam uma que vocês já viram anteriormente, que a história vem numa sequência, né? Você tem aí um trechinho explicando o fim do pacto colonial na página 39 e a citação da abertura dos portos às nações amigas na página 38. A gente sabe que para
um produtor brasileiro, para que um produtor brasileiro colocasse o açúcar que produzia no Brasil na Europa, deveria passar pelas mãos dos portugueses. Não havia o livre comércio. Os brasileiros não estavam livres para ter relações comerciais com outras nações da Europa. Mas com o fim do pacto colonial, os produtores brasileiros sentiram o que é ter um pouco de liberdade de comércio, porque agora eles estavam conseguindo colocar os produtos agrícolas brasileiros em outros países da Europa que fossem amigos de Portugal e Inglaterra, sem interferência de Portugal. Ou seja, o Brasil conseguia comercializar diretamente com a Inglaterra sem interferência de Portugal, ok? Mas quem eram os amigos de Portugal? Os ingleses. Outro, por favor. Os ingleses e os ingleses. Né? Você pega lá, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália, Prússia, que é o reino da Alemanha, Áustria. Cara, todo mundo estava fechado aí com Napoleão Bonaparte, tá? Nós vamos ter aqui uma liberação da instalação de manufaturas, tá? Aí eu já vou para a página 40 e 41. A liberação para a instalação de manufaturas. Isso foi um incentivo que Dom João VI deu para o processo de industrialização do Brasil. Deu certo, professor? Não, não deu certo. Por que não deu certo? Deixa eu apagar aqui, né? Eu fiz um risco aí maior do que devia. Por que não deu certo? Porque a nascente indústria brasileira, a indústria nacional, não conseguiu concorrer com os importados da Inglaterra. Os produtos manufaturados que chegavam ao Brasil chegavam a uma qualidade superior das que eram produzidas no Brasil. Então esse processo aqui, essa ideia de industrialização de Dom João VI não funcionou no Brasil, porque a Inglaterra estava deitando e rolando, né? O Brasil antes era colônia, agora vai ser um Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves é uma região sul de Portugal, é a última região a ser conquistada pelos portugueses na Guerra da Reconquista, né, na Revolução de Avis, de João de Avis, o João I, né, da dinastia de Avis, que vai unificar Portugal em 1385. Tá? Então o Brasil não é mais colônia, o Brasil passa a ser então a sede administrativa de Portugal. Tá bem? Então o Brasil, olha só, gravem bem isso aqui, o Brasil agora é Reino Unido a Portugal e Algarves. Se Dom João VI havia trazido todo o tesouro de Portugal para o Brasil, ele precisava guardar esse tesouro em algum lugar. Então ele vai guardar no Banco do Brasil. Esse Banco do Brasil que a gente conhece hoje foi fundado em 1808 por Dom João VI. Né? Só você lembrar, poxa, Napoleão Bonaparte fez o Banco Francês, lá na França, na era napoleônica, e Dom João VI no Brasil respondeu com o Banco do Brasil. Tá? Você tem na página 41 a criação de alguns ministérios aí, ó. Os ministérios da Marinha Ultramar, da Guerra Estrangeiros, o Real Erário, que é o Ministério da Fazenda. O termo erário, na linguagem jurídica, faz referência a capital, a dinheiro, ok? Né? Conselho de Estado, Conselho Militar, tribunais. Por que ele criou esse monte de repartição pública? Porque eu disse para vocês que anteriormente, Dom João VI, quando veio para o Brasil, ele trouxe uma quantidade gigante de militares e funcionários públicos. Então eu teria que arrumar um lugar para essa turma trabalhar. As primeiras universidades no Brasil foram de Medicina e de Direito, no Rio de Janeiro e em Salvador. Tá? Gente, na educação brasileira, né, no Brasil, olha só quando é que o Brasil foi ter sua primeira faculdade, sua primeira universidade. 308 anos depois da sua colonização. O Brasil começou a ser colonizado em 1500, somente em 1808 nós tivemos as primeiras universidades no Brasil, de Medicina e Direito. Olha só que loucura, né? Porque no período colonial, a coroa portuguesa ela proibia que houvesse universidades e jornais, periódicos, né? Além da Academia de Belas Artes, além da Biblioteca Real, que contava com mais de 40 mil livros, né? Dom João VI vai criar também o que a gente entende como a imprensa régia, ou seja, Dom João VI vai criar o primeiro jornal do Brasil. Nós temos também a reforma do Rio de Janeiro. Né? Se Dom João VI vem para o Brasil, cria um jornal, Academia de Belas Artes, Biblioteca Nacional, cria universidades, cria o Banco do Brasil, ele vai atrair muitos estrangeiros para o Brasil. Inclusive também a movimentação da colônia, a movimentação interna da colônia vai se direcionar para o Rio de Janeiro. Vamos lembrar que antes da chegada da família real, a capitania de Vila Rica, a região de Vila Rica, mineradora, lá de Minas, né, lá de Minas Gerais,
né, era o ponto de atração. O ouro acabou, a Inconfidência não deu certo, o ouro esgotou, então o pessoal, a população que estava ligada em Minas começou a migrar para o Rio de Janeiro. Por isso que o Rio de Janeiro precisava passar por um processo de reforma, né, uma reforma urbana, instalação de uma máquina de governo centralizado no Brasil, ok? Né, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos ter o seguinte, uma coisa muito importante que eu tenho para vocês aqui, vai ser na página 43, essa reforma econômica que aconteceu. Esse tratado aqui foi muito, muito, muito interessante para a Inglaterra. Isso aqui fortaleceu aquele tratado lá da abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então temos o tratado de amizade, aliança, comércio e navegação, feito exclusivamente para a Inglaterra. Se a Inglaterra apoiou, né, deu um apoio, deu um suporte a Dom João VI vir para o Brasil, Dom João VI tinha que pagar a Inglaterra. Como? Reduzindo as taxas de impostos de exportação, as taxas de impostos de importação para a Inglaterra. O Dom João VI cobrava da Inglaterra 15%, né, de imposto aí de importação, para Portugal 16%, para outras nações 24%. Ok? Então os ingleses conseguiram colocar uma gigante quantidade de mercadorias no Brasil. A Inglaterra estava lucrando muito com o Brasil, estava conseguindo recuperar um mercado que havia perdido na Europa em função do bloqueio continental. Que coisa bacana. Depois você tem nessa página ainda uma coisa que eu não coloquei aí, que é o Ponha-se na Rua, né? Porque nós vamos pensar no seguinte, se o Dom João VI estava trazendo 20 mil pessoas de Lisboa para o Brasil, né, a grande maioria para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não havia casa para todo mundo. Então aí você tem representantes da coroa portuguesa, né, que passavam pelo Rio de Janeiro e observavam quais casas poderiam hospedar essas pessoas. Né, e aí eles pintavam as letras PIR, que significa príncipe regente. O que para os cariocas significa ponha-se na rua, vaza. O que significa que você teria que ceder sua casa para alguém da nobreza ou para algum funcionário público ou para alguém de Portugal, né, da nobreza, funcionário público ou militar de Portugal. Os brasileiros tinham que dar sua casa para os portugueses residirem no Brasil. Que coisa, hein? Que coisa, que loucura. A região da Cisplatina, na página 44, a Cisplatina é o que nós entendemos hoje como Uruguai. E o que acontece? O Uruguai, nós vimos aí naqueles tratados de Tratado de Madrid, Tratado de Utrecht, Tratado de Santo Ildefonso, é uma região disputada entre Portugal e Espanha. Né? Dom João VI viu a oportunidade de estender no início o território brasileiro para a região do Prata, e assim conseguiu. 1810, 1816, eu tenho o processo de independência da Argentina, ok? A Argentina consegue a sua independência na região do Prata, envolvendo Uruguai e Paraguai, mas a Argentina vai pressionar o Paraguai e o Uruguai. E o Uruguai não vai se conter com essa situação, vai pedir apoio à corte espanhola. Porém, Dom João VI, né, a Cisplatina, que é o Uruguai, estando perto, ele vai intervir nisso aí, né, com o exército imperial, vai ocupar Cisplatina, e Cisplatina, Uruguai, vai ficar no nome da esposa Carlota Joaquina, da esposa de Dom João VI, Carlota Joaquina, que era espanhola. Então, teoricamente, significa que a Cisplatina ficou ainda com a Espanha. Né? Cisplatina, o Uruguai pertenceu ao Brasil de 1816 a 1825. Depois o Brasil perde o Uruguai aí na Guerra da Cisplatina em 1828 com Dom Pedro I. Para encerrar, pessoal, falamos brevemente da Revolução Pernambucana. A abertura dos portos brasileiros na página 46 e 47, a abertura dos portos brasileiros não beneficiou as capitanias do Nordeste. Né? Na verdade, explorou muito das capitanias do Nordeste. A vinda da família portuguesa para o Brasil custou muito caro para o povo brasileiro, inclusive para o povo do Nordeste. Né? Antes de 1817, né, a capitania de Pernambuco havia passado por 2 anos seguidos de seca, então a produtividade foi lá embaixo. Se a produtividade vai lá embaixo, a arrecadação também vai lá embaixo, ela cai. Mas os impostos continuam sendo cobrados lá em cima para funcionar, para sustentar a corte portuguesa, a nobreza portuguesa, funcionários públicos e militares portugueses.
Pernambuco não concordou, você tem uma camada da elite latifundiária, né, e de outros profissionais liberais, professores, advogados, né, alguns grandes proprietários, padres, influenciados pelas ideias iluministas, eles vão declarar a independência, proclamar a república, declarar a liberdade de imprensa, liberdade religiosa, vão se separar do Brasil, vão influenciar Rio Grande do Norte e Paraíba, e esse movimento começa a crescer, e o exército imperial de Dom Pedro I, já estou lá em Dom Pedro, o exército imperial de Dom João VI vai interferir nisso aí, vai fechar o movimento, e quem está nesse rolo todo aí? Cipriano Barata. Gente, fechamos aí, e vamos trabalhando, né, mais 2 aulas com esse conteúdo aí que eu vou explicando para vocês de alguma forma aí, ok? Grande abraço, moçada.